Olá, começando mais um programa da segunda temporada do Mochileiro Diário Podcast, agora aqui na nossa sede de Agriões, né? Antes a gente ficava com esse estúdio de podcast lá no Teresópolis Shopping, numa parceria temporária, e agora direto da sede do Diário na rua Carmela Dutra. E nessa segunda etapa da segunda temporada, o tema é fauna selvagem. Olha só que legal, um tema que tem tudo a ver com a nossa Teresópolis. E para conversar comigo sobre esse assunto, que merece muitos desdobramentos, o biólogo Vinícius Neto, que é um dos pesquisadores do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis. Bom, Vinícius, primeiro, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite, Marcelo. Bom, Vinícius, você está hoje no parque, né? Inclusive com a função de coordenação, né? Imagino a responsabilidade que é trabalhar em um parque tão importante, né, como Montanhas de Teresópolis, que, aliás, acaba de completar 15 anos. Né? Isso. É uma responsabilidade bem grande e bem gratificante estar podendo fazer parte e compondo a equipe ali do Montanhas de Teresópolis. Hoje uma das maiores unidades do estado do Rio, com 5.335 hectares, né? É muito grande. Para você que não tem ideia do tamanho do nosso parque municipal, porque muita gente acha que é só a tartaruga, né, que é o símbolo do parque, Sim. que é o principal centro de visitação, mas ele vai do Caleme, mais ou menos ali, né? Encontra com Parnaso ali no Caleme, vai até Ponte Nova, né? É muito grande o parque, né? Faz divisa, inclusive, com o Parque Municipal da Araponga, em São José do Vale do Rio Preto. Olha, sei lá em São José, batendo a porta da cidade vizinha. Bom, Vinícius, aliás, né, o parque é o principal motivo para a gente estar falando desse tema hoje da fauna selvagem. Afinal de contas, a cidade é uma cidade que vem crescendo, né, em tamanho há muito tempo e, infelizmente, de maneira desorganizada. E se não fossem as unidades de conservação ambiental, a gente não teria tantas espécies. Né? A fauna selvagem, a gente pode dizer hoje que é muito rica aqui em Teresópolis. Sim, cara, porque a gente tem 3 unidades de conservação em alguns âmbitos, né? O Parnaso, em âmbito federal, o Três Picos, em âmbito estadual, e o Montanhas de Teresópolis, em âmbito municipal. Então a gente acaba formando um cinturão verde dentro de Teresópolis, que é um refúgio para a vida silvestre, né? E, repetindo, se não fossem os parques, hoje a gente não teria a Pedra da Tartaruga, né? Quem não conhece e for hoje a tartaruga vai ver lá no cume o resultado da extração de pedras que ocorreu aí por décadas, né? Inclusive gerou mortes e tudo mais. E a gente não teria tanta espécie selvagem aparecendo aí hoje nas redes sociais, né? Fazem sucesso aí. Bom, Vinícius, para a gente começar a destrinchar esse tema, vamos falar de aves, né? Que é um tema que a gente vê mais no dia a dia, entre aspas, um pouco mais fácil. Nem tanto, algumas espécies não se mostram assim tão facilmente, mas a gente vê, muito mais fácil a gente ver uma ave diferente, colorida, bonita, do que uma onça, por exemplo. Né? E o parque hoje tem inclusive um livro, né, sobre a ave fauna. Sim. As aves, de modo geral, estão no nosso cotidiano. Inclusive, a gente consegue escutar vários tipos de cantos desses animais durante o dia, durante a noite. Então, facilita um pouco mais a visualização. E a observação de aves hoje tem crescido muito no Brasil. E detalhe, além dos parques, né, o canteiro central hoje é um puleiro para a gente poder ver essas aves todas. E olha, e pensar, rapaz, que 15 anos atrás, talvez um pouco mais, teve um prefeito desse aí que teve a ideia maravilhosa de arrancar todas as árvores do canteiro central, achou que atrapalhava, queria melhorar o trânsito, tudo mais. Felizmente, esse político foi embora e essa ideia não foi para frente. Aliás, Alfredinho, né? Grande Alfredinho, professor Alfredinho, aqui de Teresópolis, nosso grande mestre, ele foi um dos caras que pegou essa bandeira contra essa ideia maluca aí de derrubar o canteiro central, e a gente tem essas árvores todas aí servindo de puleiro para tantas aves aí voando para lá e para cá e chegando aos nossos parques. Bom, Vinícius, uma ave, falando da ave fauna da nossa região, né, não só do Parque Montanhas, logicamente como você é pesquisador, biólogo do Parque Montanhas, a gente vai focar o nosso parque municipal, mas elas, como seres livres e voadores, elas transitam facilmente entre o Três Picos, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos e o nosso Parque Montanhas. E tem uma espéciezinha danada, que é muito vista na área urbana do nosso município, que são as maritacas, né? Ou maitacas, né? Eu vi lá no seu Instagram que uma das espécies de maitacas
que a gente vê por aí, né? Fala um pouquinho dessa danadinha. Eles chamam de periquito verde também, ou papagaio verde, papagaio de testa roxa. São vários nomes populares. Esse animal é um espetáculo, ele é bem rechonchudinho, né, que a gente fala. Dentre outras espécies de psitacídeos. Psitacídeos nada mais são do que aves de bico torto, né? Que tem um bico bem potente, conseguem pegar vários frutos de várias árvores. São animais bem interessantes, que vivem em grupos, são animais monogâmicos, né? Que acabam tendo um parceiro por toda a sua vida. E é bem interessante acompanhar o comportamento desses bichos, porque eles são animais bem espertos, são aves muito espertas. Elas aprendem umas com as outras e aprendem observando outros animais também. E outra curiosidade, né, que a gente percebe aí grupos grandes até, né? Já vi grupo de 30 exemplares aqui. Aliás, Sim. perto da minha casa mesmo. Aliás, tem tempo que eu não vejo, né? Porque infelizmente esses empreendimentos que vão crescendo aí, havia um grupo de árvores lá perto de casa que dava muita maritaca. Grupos grandes e bem barulhentos também, né? Talvez seja a maior característica das maritacas. É a maior característica de todos os psitacídeos. Periquito rico, que a gente tem aqui também na região. Tem a própria maritaca, que a gente chama mesmo, que é a Psittacara leucophthalma, que é uma das espécies mais abundantes que a gente tem na região. E a gente também tem a maracanã aqui, que é um animal espetacular, lindo. Tem uma mancha branca em volta dos olhos. É um bichinho bem legal de se acompanhar e de fotografar, cara. Em liberdade, né? Não vai querer prender a maritaca lá não, que ela vai te incomodar e você vai preso, que é crime. Vai acordar às 5 da manhã com o berro da maritaca. Com aquela gritaria dela. Agora, você falou aqui da questão dela ser meio gordinha, né? Mas o nome científico dela tem uma relação com esse formato físico, sim. Né? Sim, foi quem deu o nome ao animal era um pouquinho gordinho, o Maximiliane, né? Pionus maximiliani. Isso daí foi em homenagem ao descobridor da espécie. Acabou vendo a ave gorda, né, do nome científico lá. É gordinha e barulhenta, mas é bem legal de ver, né? Eu não lembro qual era a espécie exatamente que eu via com mais frequência aqui. Era a mais verdinha, parecia esse nosso fundo aqui. Então, a mais verdinha aqui, mais abundante aqui é a Psittacara leucophthalma, que é a maritaca mesmo, que a gente chama de maritaca verde. Esse já é o Pionus maximiliani, que tem uma manchinha roxa na testa. E felizmente grande volume ainda. Agora, outra espécie, essa em Teresópolis não é tão comum, mas que é popularmente conhecida e que felizmente a gente passou a ver com frequência na região do Parque Montanhas de Teresópolis, é o pica-pau, né? A gente vê hoje algumas espécies diferentes de pica-pau no nosso parque, né? Aqui a gente tem uma abundância de espécies de pica-paus. A gente tem pica-pau de cabeça amarela, pica-pau rei, pica-pau de cabeça vermelha, pica-pau de banda branca, e com vários cantos diferentes. Hábitos também são um pouco diferentes. E a gente está acostumado com aquele do filme, né, que faz aquela bagunça toda, Sim. Faz barulho. E o pica-pau realmente é bagunceiro daquele jeito? Cara, sim, são bem barulhentos. E ao contrário do que as pessoas pensam, ele não come madeira, né? O pessoal acha que o pica-pau se alimenta de madeira e não. Ele vai bicar a árvore para abrir a árvore e procurar as larvas que tem ali dentro. Larva de besouro ou o besouro propriamente dito. Alguns insetos que ele se alimenta. Eu tenho duas passagens com pica-pau, né? Uma mais recente, eu visitei lá a sede de Santa Rita do Parque Montanhas em final de fevereiro passado e consegui registrar lá o pica-pau dourado e o de cabeça amarela lá na sede lá de Santa Rita do Parque. Aliás, é uma dica de local de visitação para a família, né? A sede de Santa Rita lá é fácil acesso, as trilhas não têm grande inclinação, né? Diferente de uma trilha no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, por exemplo. Tem lugar para piquenique, tem labirinto para criançada lá natural e muito mais coisa para fazer e muitas aves para ver. Então, agora mais recente, Vinícius, eu vi lá, consegui fotografar esses dois
exemplares dessas espécies lá, fiquei muito legal. E o que me remete a um tempo mais longínquo um pouco foi assim que a região da Tartaruga virou parque, né? Porque quem frequenta hoje a nossa Tartaruga, somente hoje, começou a frequentar ela 2, 3, 4, 5 anos para cá, ou mais um pouco, né? Já que o parque acabou de fazer 15 anos, talvez não tenha ideia do que era aquilo lá, né? Era uma estrada mal cortada até o topo, que ia jipe, ia moto, e a gente tirar pedra, colocar fogo, fazer baderna. E hoje a gente tem uma unidade de conservação ambiental. Então lá atrás, eu lembro que poucos anos depois que virou parque, começou a ter aquela guarita na entrada lá, eu comecei a avistar pica-pau ali naquela entradinha, naquele corredor. A ação antrópica ali na Pedra da Tartaruga era muito grande, enorme demais da conta. Hoje a gente ainda tem um pouco de ação antrópica, mas a gente conseguiu reduzir absurdamente essas ações negativas ali para a unidade. Hoje a galera vai para visitar, para contemplar o nascer e o pôr do sol, vai inclusive para observação de aves e assim, a gente conseguiu bater hoje 337 aves descritas dentro da unidade de conservação e as 2 últimas descritas foram exatamente na tartaruga. Cara, na tartaruga, que legal. E olha que eu já encontrei você trabalhando lá e como é a sede principal do parque, né? Apesar do hoje o foco ter sido Santa Rita, tartaruga é a tartaruga, né? Sim. E mesmo com tanta incursão, tanto trabalho, você conseguir identificar uma espécie nova na tartaruga, cara, que presentão, né? Imagino para vocês. É absurdo pra gente e graças aos observadores de aves também, são grandes parceiros nossos, a gente está conseguindo aumentar lindamente a lista da unidade. Aliás, você falou dos observadores de aves, deixando já um abraço aí para o Luca Barbosa, que foi um dos primeiros caras que eu lembro Grande Luca Barbosa. de começar a trabalhar ali, foi o Luca. Grande Luca Barbosa. E ele entrou lá no livro de observação, logicamente, de aves. Sempre ajuda a gente. Eu sempre troco uma ideia com ele ou outra. Inclusive, a gente estava trocando ideia esses dias para falar aí de um beija-flor bem específico, que é o que está na capa do livro, que é o tupetinho vermelho. Eu estou em busca desse relato aí, de tentar encontrar esse bicho. Ele estava me passando algumas dicas de como encontrar, aonde encontrar ali na unidade, que é bem difícil. É um beija-florzinho muito pequeno e bem interessante de se acompanhar. Então, que legal, né? Porque pessoas assim, né, que são os amigos, que são os parceiros, que ajudam também o parque a sempre ir para frente, né? Porque se o parque fechar a porta e ficar só para a galera que trabalha ali, vai ficar aquele restrito e a população não vai entender, né, o parque na sua importância. Bom, Vinícius, vamos ampliando não só o tema, mas também o tamanho das aves aí. A gente repara também, com certa frequência, muitas aves de rapina, né? Primeiro, para quem não sabe o que são as aves de rapina. Ave de rapina nada mais é que são aves predadoras e o termo rapina significa capturar e carregar consigo. Então, são animais que acabam capturando suas presas e acabam carregando em voo para poder se alimentar após a captura. Eu lembro, cara, eu tenho uma facilidade, ou talvez uma dificuldade, né? Porque isso vai me emendando história na outra, uma coisa vai puxando. Eu lembro que eu era garoto, talvez foi uma das primeiras minhas observações de coisas da natureza, assim, sempre gostei do tema e tal, de ver um gavião pegando um rato, assim, no terreno legal, vizinho, cara, assim, o gavião vi, pá, pegar o rato, e eu e minha irmã, a gente ficou olhando assim, encantado. Foi até um raptor e levou embora. E a gente tem aqui gavião, falcão, o que a gente pode encontrar de ave de rapina? Cara, a gente tem uma gama de aves de rapina aqui em Teresópolis, bem interessante. São falcões, gaviões, águias e corujas, tá? Que se englobam no termo ave de rapina. A gente tem falcões de coleira, que são animais extremamente rápidos, furtivos demais e conseguem capturar animais em pleno voo, aves em pleno voo, que acabam se tornando presas. A gente tem um relato aí que o Ricardo fez, que foi o tchan parado no parque. Ele é o cara mais sortudo que a gente costuma falar, que foi o falcão de peito laranja. Esse bicho não era visto há mais de 10 anos no estado do Rio de Janeiro. E esse animal, o Ricardo conseguiu o registro dele na Pedra Alpina.
Cara, foi um registro sensacional, ele chegou para me mostrar. A gente ficou maluco, mandamos para uma porrada de especialista. Inclusive, a gente tem um parceiro que é o Bruno Silveira, que ele é o presidente da Associação Brasileira de Falcoaria aqui, dos falcoeiros e preservação das aves de rapina. Ele é meu mentor de falcoaria, inclusive, e é o cara que ajuda a gente com reabilitação de ave de rapina, a identificação, comportamento e tudo mais. Como você disse, a gente tenta englobar grandes parceiros na unidade de conservação para a gente ter uma parte de pesquisa bem elaborada e bem interessante. A gente tem outras aves aqui que são muito difíceis de serem vistas, mas tem relatos e tem registros, que é a águia cinzenta e a águia chilena. São animais bem grandes e já foram encontradas na Pedra da Tartaruga e no Vale do Ventania, que é esse local que a gente chega bem próximo a São José do Vale do Rio Preto, que faz parte da nossa unidade ainda. Um casal de um sítio parceiro nosso mandou um vídeo de um casal de águia cinzenta. Foi um relato muito, muito surpreendente pra gente. E tem um gavião, cara, me fugiu o nome dele agora, que é mais frequente do peito laranja, tem uma parte do peito meio laranjada. Cara, me fugiu o nome dele agora, que é muito frequente, que a gente vê muito em beira de estrada. Aqui a gente tem o gavião carijó. Carijó também, mas não é o carijó, cara. Daqui a pouco vem, ó, a idade Carrapateiro. Carrapateiro, não, pera, daqui a pouco vem, a idade vai batendo, a gente vai esquecendo, que é o mais frequente aqui que a gente vê em topo de prédio e tal. E é interessante observar, como eu falei desse meu flagrante da infância, assim, de observar, às vezes tem gente, né? O senso comum às vezes é um problema, né? Às vezes, que absurdo, não deixa pegar. Cara, ele está fazendo o papel dele ali, é um instinto natural de sobrevivência. E você poder observar, né, que a ave de rapina ela tem essas qualidades, né, de enxergar muito bem, né, a acuidade visual apuradíssima, né, a audição, e tá lá no alto observando e dá aquele mergulho. Sim, a visão do animal e a audição são os imprescindíveis. E o interessante são várias características dessas aves de rapina, que os falcões têm o dedo do meio mais alongado, exatamente para poder capturar no ar. Né? Ele usa como se fosse um anzol em pleno ar para tentar capturar a ave. Cara, que curioso. Então ele já passa e já vai levando. Exatamente. Agora, lógico que você deve ter visto, né? Porque vai aparecendo diante do seu trabalho de pesquisa um vídeo que rola na internet aí de uma águia carregando um bebê, né? Criou uma polêmica, que ali foi nos Estados Unidos. Isso daí. Mas parece que foi montagem, montagem, foi não armado. É real, não é real. Apesar da gente ter alguns animais aqui, algumas águias bem robustas, no Brasil, inclusive, a gente tem a arpia, né? Que é uma águia imensa. É a águia mais forte do reino animal. Não é a maior, mas é a águia mais forte do reino animal, que consegue capturar preguiça, consegue capturar um macaco prego, um bugio. Rapaz, eu vi uma arpia naquele Parque das Aves, em Foz do Iguaçu. Que eu, logicamente, gostaria de ter visto na natureza, né? Ao ar livre, mas poder ver de perto uma arpia, cara, que animal impressionante, né? O tamanho dele, você vê as garras dele, cara. É um bicho bem poderoso, né, cara? A gente tinha relato aqui há muitos anos atrás de arpia em Teresópolis, mas com fragmentação de mata, com o crescimento das cidades e a diminuição de presa, esse animal foi extinto localmente. Cara, que eu não sabia, que curioso, né? Você imagina que você está em casa, agora vê uma arpia numa embaúba, por exemplo. Seria ali. Lindo. Seria legal demais. E lá em Foz do Iguaçu também, Vinícius, eu vi o gavião rei, urubu rei. Urubu rei também, cara, que não tem nada a ver com o urubu comum que a gente vê mexendo no lixo ali. O urubu rei também é outro exemplar também que impressiona pelo porte dele, pelo tamanho. Os urubus, eles entram e saem da classificação de ave de rapina, tá? Hoje em dia, acredito que não esteja mais, mas já foram classificados também como aves de rapina. Cara, e talvez pelo fato de ser comum, né? Às vezes as pessoas não valorizam os urubu, né? Por estar ligado ao lixo, mas esse urubu rei, cara, merece também uma pesquisa aí aprofundada. Sim. Bom, Vinícius, a gente falou de algumas espécies, águia, falcão,
gavião, que tem hábitos mais diurnos. Agora, entre as aves de rapina, talvez as mais emblemáticas, assim, que chamam a atenção, são as corujas também, né? E aqui em Teresópolis a gente tem várias espécies de corujas, né? Teresópolis e região. Sim, aqui a gente tem uma gama de corujas também, uma gama de espécies. Inclusive, o primeiro registro para Teresópolis foi no sítio Saíra Azul, que são parceiros nossos também lá perto de Santa Rita, perto da sede de Santa Rita, que foi o mocho-diabo, Asio estígios. Esse animal é enorme, é uma das maiores corujas que a gente tem nas Américas. Então o primeiro registro foi lá. É um bicho muito bonito e tem uma envergadura muito grande. Cara, eu anotei aqui, ó, tá no finalzinho. Eu ia te perguntar e eu não sabia. A gente não conversou antes ainda do mocho diabo ou mocho preto, porque eu vi um mocho diabo no Parnaso 10 anos atrás, será mais tempo atrás Mesmo? eu vi. Foi uma espécie, não lembro como é que foi o resgate dele, mas foi uma espécie, parece que ele perdeu uma das asas em rede elétrica. Olha Eu só. não lembro como foi o acidente, mas ele foi resgatado, levado lá para o parque e, cara, um exemplar assim enorme É um bicho na muito gaiola, grande. sem uma asa ainda. E quando eu vi, eu fui fazer uma reportagem para o Diário mesmo, muito tempo atrás, e era um final de tarde assim. Aí me levaram lá porque vi que uma coisa legal, me levaram para ver esse mocho diabo lá no parque e já estava escurecendo e aquela imponência dele para a noite com as orelhas dele, né, que parecem um chifre, né, que lembra um Sim, sim. chifre, mas o olho avermelhado, dependendo da situação, por isso eu acredito que seja o mocho-diabo, cara, que Sim. animal. E assim, o pessoal confunde muito, você falou de orelha, aquelas realmente não são orelhas. A orelha da coruja Ah, é sim. mais interna. Normalmente nos mochos, eles têm esse aspecto que parecem orelhas levantadas, né? Que são as penas levantadas na cabeça. E o interessante de coruja, cara, é que o ouvido não é paralelo um com o outro, né? É um mais em cima e o outro mais embaixo para a coruja ter o senso de direção de onde está a presa. Ela escuta muito mais. O animal às vezes está embaixo do foliço, alguma coisa do tipo, ela consegue escutar. Tem uma das melhores audições do reino animal. E a visão também que o animal enxerga à noite com aqueles olhões que consegue ver tudo durante a noite ali no breu. Cara, e eu fiquei muito feliz com esse seu relato de um mocho-diabo em Santa Rita. Sim, Cara, fazer um flagrante desse, ver ele no topo de uma árvore, cara, deve ter sido impressionante. Aliás, já um abraço para o Mário e para a Esther. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais de Saíra Azul, que é um dos cantinhos de Santa Rita que você tem que conhecer também. Daqui a pouco a gente detalha aí. isso aí. Agora, pelo que eu percebo aí, não só no seu trabalho, mas de outros biólogos, pesquisadores, a coruja que a gente vê com mais frequência aqui é a buraqueira. É mais ou menos isso ou Então, é foi a só coincidência? buraqueira e a corujinha do mato, que são os bichos mais frequentes. Portanto, a buraqueira a gente consegue ver durante o dia, que normalmente está relacionado a pasto, né? E como a gente tem a pecuária aqui em Teresópolis, em alguns pastos elas conseguem criar os seus ninhos em cupinzeiros, então fica bem fácil de conseguir avistar esse animal. E as corujinhas do mato normalmente estão associadas à área urbana, né? Em casa mesmo eu consigo visualizar esse bicho durante a noite. São animais bem pequenininhos que acabam comendo muito inseto. Então as luzes de casa, de poste que ficam acesas, esses animais acabam se aproveitando dessa luz que atrai os insetos e acabam se alimentando ali mesmo. E agora, deixando uma dica, a gente falou aqui de várias aves diferentes, interessantes. É um bate-papo, esquema, um MesaCast, podcast, não tem imagem, mas se você quiser ver essas imagens, ver o trabalho do Vinícius, tem o Instagram dele que é biólogo Vinícius Neto com 2 T's, né? Lá tem Isso aí. muita coisa do seu trabalho lá já, né? Tem bastante coisa, cara. A gente procura sempre estar colocando o dia a dia ali, todo o trabalho de campo que a gente tem feito, os avistamentos, a gente faz publicação, tanto quanto coloca algo nos stories para o pessoal estar acompanhando o nosso dia a dia e coloca algumas coisas nos destaques para a galera que está muito interessada e quer se aprofundar mais. Agora, ainda sobre coruja, tem uma coruja, não sei se tem registro aqui na região, que
muito emblemática também, que é a suindara, né? Que é aquela que parece uma maçã cortada, né? Você olha ela, pega uma maçã, corta de lado, sim. parece o rostinho da suindara. É um animal também que tem aqui na região, sim. A gente tem relatos, sim. Inclusive no Saíra Azul também. Lá é o refúgio da vida animal, né? O problema é que é muito difícil de ver esse bicho. A gente consegue escutar muito ela em voo. Que tem a gente fala que é o grito da morte, né? O famoso grito da morte, pessoal. Tem aquela cultura de a coruja pousou no telhado da sua casa, é presságio de que alguém vai morrer. Mas acaba sendo Cultura só uma popular. cultura popular. E assim, ter a oportunidade de ver um bicho desse é gratificante demais. Eu, particularmente, nunca vi esse animal à vida livre. Cara, deixa eu ver, 25 anos atrás, talvez na minha juventude, voltando de uns comari da vida, 3 horas da manhã, eu lembro, a gente entrou na Praça Olímpica ali, a gente avistou, a gente parou o carro para ver. Eu não lembro qual era, se era suindara, que outra coruja. Era uma coruja branca, uma coruja de penugem clara, muito grande, na borda ali do Paquequé, possivelmente querendo caçar algum rato, alguma coisa dentro do rio. Isso, sei lá, 25 anos atrás, mais ou menos, né? Não sei que espécie era. Mas chamou atenção, Bem assim. provável que seja uma suindara por ter essa plumagem clara. Cara, eu lembro na época a gente, garotão, né? Você não tá muito preocupado com isso, tá? Voltando, mais voltando de noite, mas eu mais uns 4 amigos de época de colégio estadual, a gente parou o carro e ela percebeu que a gente parou e levantou o voo e mergulhou no rio e foi por baixo da ponte ali Legal. da Duque de Caxias e foi embora, né? Mas realmente, você que é do campo, que trabalha, não conseguiu avistar uma suindara ainda, para quem quer, tem que Sim. penar um pouquinho, né? Tem que ir para lá. É um privilégio para a galera conseguir ver corujas assim. A gente tem até vontade de planejar uma corujada aí para a população. Pode me chamar que eu vou Seria lá. bem interessante. A gente tem botado isso em pauta, já que a gente vem com o tema de observação de aves e é bem assíduo ali na unidade, né? A gente tem fomentado muito isso ali na unidade com observação de aves. E eu tenho um interesse particular em fazer um guiamento com a galera para coruja. Não, Para fazer uma coruja. pode botar meu nome na lista lá, número 1, que me interessa mesmo. Aliás, a coruja, né? Por ser uma ave de hábito noturno, né? Às vezes a gente só escuta realmente, né? E a vocalização dela também, algumas tem essa que você falou do grito da morte, mas várias outras assim já assusta, já impressiona, né? Uhum. Cada coruja tem uma vocalização diferente e a gente até se assusta de vez em quando. Por exemplo, essa do mocho-diabo, o canto desse bicho é muito diferente do que você pensa quando é um animal muito grande e o canto é muito, muito baixo e muito curto. Não é um canto que a gente fala que é imponente de uma coruja muito grande. Né? É coisa do diabo, só para te enganar. Exato, Você tá escutando exatamente. aquele piadinho e ela vem Exatamente. lá gigante para te dar e aquele é um bicho susto. que também preda coruja pequena, né? Se deixar, ela preda uma corujinha do mato. Então as corujas ficam dividindo esse território e sempre atentas, né? Bom, falando de vocalização impressionante, assustadora, essa eu tive a felicidade de ouvir a vocalização e de ver a ave com meus próprios olhos no Parque Nacional, que é o urutau, conhecido também como Mãe da Lua. Cara, que ave legal, né? Esse bicho é um bicho muito maneiro. Eu consegui fotografar, inclusive, na sede do Montanhas. Em determinada época ele ocorre ali abundantemente. A gente às vezes faz um plantão noturno exatamente só para poder observar esse bicho e pegar um pouco do comportamento. É um bicho que tem uma camuflagem muito impressionante. Durante o dia consegue ficar pousado em mourões que ele acaba parecendo que ele faz parte do mourão. Aquela cerca, né, de pasto para conter a boiada, eles ficam imóveis. E uma parada muito interessante que eles têm é uma fenda ocular que aqui no olho, quando ele fecha, ele tem uma fendinha que ele consegue enxergar mesmo de olho fechado para ver se tem algum predador chegando e poder se distanciar. E curiosamente, além você falou dessa observação em mourão, né, de cerca, ou tronco seco, né? Quando eu vi esse exemplar lá no Parque Nacional, ele estava um tronco seco
e a penugem dele parece de um tronquinho assim, com os pedacinhos mais escuros, Exatamente. mais claros, né? E a gente ouviu e ficou olhando e falou, cara, que ave é essa? A gente ouviu, eu estava com os colegas de montanha, a gente estava voltando de uma empreitada qualquer de montanha, a gente ficou olhando, ele deu um molezinho qualquer que ele mexeu assim, que a gente viu que era um urutau, né? Ah, E que ele maneiro, cara. alinhadinho, né? Que ele fica ali com o corpo esticadinho, né? Como fosse Exatamente. parte do tronco, um bico para cima, assim, e você não repara ele. E a vocalização, quem não sabe como é que é, quem nunca ouviu um urutau, coloca aí hoje, a gente tem a magia do YouTube, né? O YouTube a Exatamente. internet, aliás, de modo geral, né? Apesar da gente ver tanta maldade aí, se você usar ela pro bem, Você consegue ver muita coisa muita legal. coisa, aprender muita coisa. Você não sabe o que é o urutau, o canto do urutau, mãe da lua ou ave fantasma, né? Tem gente que chama de ave fantasma. Coloca aí no YouTube aí, escuta, se imagine numa área de mata à noite com o urutau Cantando. cantando, cara. É de assustar um pouquinho a galera, né? E assim, não só no YouTube, tem a plataforma hoje, o Wikiaves, que, cara, é referência no mundo inteiro. Essa plataforma é maravilhosa, você consegue colocar o som, você consegue estudar um pouco sobre o bicho. Então, tem toda a descrição da espécie lá, a quantidade de registros. Hoje a gente se baseia muito também pelos registros em Teresópolis, que a gente consegue ver a quantidade de registro e os últimos registros feitos aqui na cidade. Então, a galera sempre posta lá, a gente está sempre atualizando. Inclusive, eu, o Vitor, o Ricardo, a Vitória, a gente sempre coloca a nossa equipe, né, técnica lá da unidade, a gente está sempre tentando colocar os nossos registros dentro dessa plataforma que ajuda muito a população, ajuda muito o pesquisador em âmbito científico. Cara, e assim, é extremamente interessante, é uma plataforma muito fácil de se utilizar. E hoje, observação de aves, cara, qualquer pessoa pode fazer. Você não precisa ter uma câmera, você não precisa ter um binóculo, só de você ir observar, inclusive com o nosso programa de observação de aves lá na sede, cara, a galera se amarra e consegue fazer a listinha das aves que foram vistas. Aliás, né, eu ia te perguntar justamente sobre isso. A gente falou que, como eu disse lá na abertura desse podcast, a gente vai dando uma pincelada sobre algumas espécies porque é um tema muito amplo, assim. Mas falando de aves especificamente, para quem se interessa pelo tema, uma vez por mês, o Parque Montanhas tem um projeto de observação, né, onde vocês, os profissionais do parque, conduzem as pessoas lá pelas trilhas, pelo entorno da cidade de Santa Rita, para, além de apresentar, né, as aves, ensinar um pouquinho sobre cada espécie, né? E basta ir, né? Como você diz, não precisa, não tem uma câmera fotográfica sensacional, mas vai lá para Exatamente. aprender, né? Exatamente. Cara, isso foi um divisor de águas pra gente dentro da unidade. O Ricardo que trouxe o Vem Passarinhar aqui para a unidade, a gente botou como Vem Passarinhar nas montanhas de Teresópolis. Deu um retorno para a gente muito grande. A gente fica muito feliz de poder trazer a população para mais perto da unidade e aprender um pouco mais sobre aves. Ele conseguiu implementar isso e tem dado ótimos resultados. E como você disse, é uma vez por mês, a gente faz isso com muito amor e carinho. A gente traz essa população para bem perto da gente e a gente consegue explicar hábito, a gente consegue explicar coloração, qual ave que está cantando, qual que é a espécie. E, cara, ter esse retorno da população, da galera virar para a gente e falar, olha, muito obrigado, eu não sabia que essa espécie ocorria aqui, ou isso daqui uma terapia para mim, tá podendo observar essas aves aqui, para a gente já vale todo o nosso esforço e todo o nosso trabalho aí que a gente vem realizando na unidade. E uma dica, às vezes a pessoa não tem ideia, né? Eu sou observador, algumas pessoas não sabem, eu sou biólogo também, sou montanhista, eu vivo isso desde a minha infância. Mas ainda assim, quando você não vai para o local com aquele olhar para aquilo ali, você realmente não enxerga. Então, eu saí de Santa Rita, fui lá 20 vezes. Mas quando eu fui lá para participar desse programa de observação de aves, é que eu pude realmente enxergar diversas aves lá que talvez se eu tivesse ido lá fazer uma trilha, por exemplo, eu não teria reparado a ave. Quando você vai lá para ver, eu quero encontrar, e coloca a vocalização, atrai a ave. Cara, é um projeto assim sensacional que eu espero que vocês continuem por muito tempo, porque ganha a cidade, né, ganha a população e ganha o parque, né, que é legal demais. Eu costumo falar que a observação de aves ela acaba
entrando demais na alma da pessoa e assim, cuidado que você vai se apaixonar e é um vício muito grande. Bom, Vinícius, a gente falou aqui até agora, aqui a metade do caminho já andado, a gente falou muito de ave, como eu disse lá no começo, é porque a gente tem muitos exemplares, é mais fácil de ver, entre aspas, mas a fauna selvagem de Teresópolis é muito ampla, né? A gente pode falar aqui de primata, de mamífero. Mamíferos em geral, inclusive dos símbolos de conservação e da nossa unidade é o Calitrix aurita, que é o sagui da Serra Escura, que é um primata, um dos 25 primatas mais ameaçados do mundo. E a gente tem registro desse animal na unidade. E o grande problema que a gente tem hoje para conseguir manter essa espécie e ela não ser extinta totalmente da face da Terra são os problemas de fragmentação de mata, que o crescimento populacional, crescimento urbano é muito grande, introdução de espécies exóticas invasoras, que são os Calitrix penicillata e jacos, que são o sagui do tufo branco e o sagui do tufo preto, que é o que a galera costuma ver, gente, nas áreas urbanas. O pessoal que gosta de alimentar os miquinhos e tudo mais, por favor, não façam isso, porque esses animais nem são daqui, são oriundos da Caatinga e do Nordeste. Então, do Cerrado. Então, assim, são animais que vieram por contrabando, acabaram se adaptando à Mata Atlântica Fluminense e esses animais têm uma outra problemática, que eles hibridizam. Então, eles cruzam entre si e cruzam com o Calitrix aurita e formam uma espécie híbrida que não era nem para existir. E fica bem feinho, né? Além do prejuízo, genético, né? Bem feinho, né? Eu vi essas misturas aí aqui no Centro de Primatologia. Sim. Eu, aliás, o Gilberto, que é o nosso cinegrafista e editor, tá operando aí. O Gilberto foi comigo lá no Centro de Primatologia lá. Conversamos com o Piscinati e tal. Aí ele apresentou pra gente alguns exemplares, mostrou lá essas misturas. Cara, que bichinho feio, né? Fica todo empenadinho, pelo diferente. Muito feio, cara. É um bichinho muito feio. E assim, a galera tá acostumada a ver isso em área urbana, esses animais em área urbana. Quando a gente pergunta do Calitrix aurita, né, do sagui caveirinha, porque ele tem ele lembra muito uma caveirinha no rosto. Então, quando a gente pergunta, a galera nunca viu esse bicho. E isso é preocupante, porque é um animal endêmico da Mata Atlântica. É um animal nativo. Então, assim, era para ter em abundância aqui, só que esse bicho é um pouco mais recluso, não gosta da presença humana. Já os outros, como foram contrabandeados, e esses animais acabaram acostumando com a população, com a presença do ser humano, e a galera vai, dá banana e tudo mais. Isso acaba causando um problema, até porque esses animais podem passar raiva ou herpes. Então, isso é um problema também de saúde pública. Aliás, naquele filme Rio, né, que foi um filme que fez muito sucesso. Sim. Aí, décadas atrás, eu lembro que naquele filme Rio, né, se você assistiu, se não assistiu, vale, que é um filme bem legal, aparece esse sagui de tufo branco, ele é mó ladrão, pega relógio, Exatamente. Pega celular, pega tudo. Na época eu lembro que falaram que era uma analogia justamente ao que ele faz na natureza, né? Ele está roubando o espaço das outras espécies. E é o que normalmente acontece, porque a pessoa costuma dar banana para o bicho vai associar ela à comida. Associando ela à comida, ela vai entrar em residência e vai pegar lá na tua fruteira a fruta que tiver na frente. Então, é um bichinho que vai entrar na tua casa, se der mole, e vai se alimentar. Por isso que a gente fala para a população, galera, não, de jeito nenhum, não alimentem os primatas. Isso causa um problema muito grande, inclusive vai causar um problema para você dentro de casa. E o detalhe, né? Esse sagui de tufo branco, ele é, entre aspas, mais bonitinho, né? Mais arrumadinho. Sim. E a gente já viu casos de gente que pegou para criar, entre aspas, comprou de contrabandista. Aí depois viu que não era tão fácil assim e solta ele na natureza. Aí causa esse problema todo que a gente vê. O que acontece? Normalmente esse animal chega sedado. O contrabandista vira para a pessoa e fala, não, ele é manso. Pode ficar, é tranquilo, ele é adestrado e tudo mais. Só que não, na verdade o bicho chega sedado. Eles drogam o animal e aí você vai comprar e aí a galera sempre fala, eu tô querendo ajudar a tirar da mão do contrabandista. Não, gente, quando você faz a compra desse animal, você causa um incentivo dele ir novamente na mata para poder retirar outro bicho e acabar vendendo novamente. E aí,
Quando passa o efeito da sedação, o animal vira o bicho. Então acaba sendo muito complicado. Aí o pessoal acaba sendo mordido e aí pode causar de contrair herpes ou raiva. Agora, a gente ampliando essa questão da fauna selvagem aqui no nosso parque municipal, a gente teve registro de onça parda também, né, de passagem de onça parda, que é quando a gente fala assim, tem um flagrante aparecendo na internet, quando fala de onça, o povo fica doido. Né? Alguns com medo, né? Aí aquele monte de caos popular, mas pela surpresa a gente vê um animal, apesar de ser um animal imponente, grande, que sofreu muito por causa desse crescimento antrópico, dessa pressão toda nos parques. Né? Então a gente, felizmente, conseguiu já ter esse registro no Montanhas. Né? Cara, como a gente faz monitoramento de mamíferos de médio e grande porte por câmera trap, que é hoje o companheiro do pesquisador, é o melhor amigo do pesquisador, inovou a pesquisa. A gente tem algumas armadilhas fotográficas espalhadas por toda a unidade e a gente consegue muito relato de onça parda. E a galera hoje em dia fala, nossa, deu um boom de onça parda, a população de onça parda só tem crescido. Na verdade, o que aconteceu? Hoje, como a gente tem muita câmera, muita mídia, tudo espalhado e a gente consegue gravar, acabou tendo mais relato de onça parda. Não é que a população deu uma crescida muito grande. É porque hoje a facilidade da internet de gravar alguns animais ficou muito mais fácil. E eu falo com tranquilidade que o pessoal não precisa se preocupar com onça parda. Onça parda é um bicho que vai evitar muito a presença humana. Esse bicho não vê a gente como presa, tá? Inclusive, eu e o Ricardo, o que a gente mais faz é ir para a trilha, tentar visualizar esse bicho e não consegue. A gente até hoje não conseguiu ver uma onça parda em vida livre. E olha que a gente faz o pernoite, vira madrugada na unidade para tentar visualizar esse bicho no local que a gente conseguiu o relato por armadilha fotográfica e não consegue ver o animal. Então a galera pode ficar tranquila, tá? Senão não tem problema. É muito raro o caso de ataque, muito raro mesmo. A gente quase não tem relato de ataque ao ser humano. O que tem são animais de produção que acabam sendo atacados, mas tem todo um processo para evitar que esse ataque. Inclusive o Ricardo, que pode falar muito melhor sobre isso, que está finalizando o mestrado agora exatamente com isso. Bom, lá no seu Instagram tem uma espécie interessantíssima falando nesse segmento aí, que é o gato mourisco, né? Cara, que animal foi esse aí? Como é que foi trabalhar com esse gato mourisco aqui em Teresópolis? Cara, extremamente gratificante. É um bicho muito legal de se trabalhar. De uns tempos para cá a gente tem feito reabilitação dentro da unidade. São dos carros-chefes também da gente. A gente tem um termo com o CETAS, que é o Centro de Triagem de Animal Silvestre, lá em Seropédica. A gente cadastrou a nossa unidade como uma área de soltura. Então esse animal veio de lá. O que aconteceu? Esse animal foi atropelado, teve que passar por cirurgia no CRAS, que é o Centro de Reabilitação de Animal Silvestre. Inclusive um grande abraço ao Jefferson e à Larissa, que trabalham lá, são grandes parceiros. Eles fizeram todo o processo aí cirúrgico. O animal teve que colocar 2 pinos na pata traseira, no tornozelo. E a proposta que foi feita para a gente era que esse animal tinha que ser reabilitado, senão ele iria parar num zoológico. E o objetivo não é esse, né? O objetivo sempre é devolver esse animal para a natureza. A gente tem que reintegrar esse animal. Então, o CETAS ligou para a gente, entrou em contato, virou e falou assim, olha, a gente tem esse animal aqui e a gente precisa reintegrar esse bicho na natureza. A gente precisa avaliar para ver se a reabilitação é viável. Então, foi dado um processo de reabilitação, a gente buscou esse animal no CETAS, trouxe para cá, colocou dentro de um recinto, em ambiente controlado, fez todos os testes que deveriam ser feitos para ver se esse animal estava apto mesmo para a soltura. E, cara, o que a gente conseguiu registrar foi espetacular. A gente conseguiu pegar toda a interação do animal, toda. Desde vocalização, alimentação, bebe água. A gente conseguiu pegar, inclusive, uma brincadeira que o bicho fez com uma corda
como se fosse um gato doméstico realmente. E isso, assim, é um animal extremamente selvagem, nunca teve contato com o ser humano. Inclusive, olha só, vou repetir com o Instagram do Vinícius, biólogo Vinícius Neto com dois T's. Tem uma foto que você fez dele lá que mostra o quão selvagem ele é, né? Para fotografia Exatamente. lá, né? Exatamente. É um bicho que extremamente estressado, não gosta de presença humana. E assim, mais uma vez a câmera trap, a armadilha fotográfica, né? É o melhor amigo do pesquisador. A gente instalou porque esse animal, como fica muito estressado na presença humana, ele não fazia nada. Ele só ficava vocalizando e no estresse no canto dele dentro do recinto. A partir do momento que a gente se afastava e saía de perto e a câmera trap estava gravando, a gente pegou todas as interações durante o dia, durante a noite. E assim, ele caçando, porque a gente tem que oferecer presa para o animal caçar, para ver se realmente ele está apto. A gente colocou até frango para o bicho comer, pendurado, para ver se ele realmente conseguia ficar sobre as duas patas. E uma das patas traseiras é a que sofreu a cirurgia, que teve que passar pelo processo cirúrgico. E assim, cara, o bicho ficou 100%. 100%. E hoje ele tá no nosso parque. E hoje está dentro da nossa unidade. A gente conseguiu fazer a reintegração plena desse animal. Isso foi notícia, inclusive vocês postaram, a gente agradece inclusive a divulgação. Nós estamos sendo modelos de reabilitação dentro do estado do Rio de Janeiro. E isso é muito interessante. A gente já fez reabilitação de um coati também. Esse animal também era imprintado, que a gente chama de imprint artificial, que é a parte que ele fica domesticado pelo ser humano. A gente conseguiu tirar todo esse imprint e reintegrar esse bicho de volta à natureza. E também dentro da nossa unidade no centro de pesquisa. Olha, a gente falando, você falou de duas espécies que passaram por reabilitação. Eu acredito que, eu nem cheguei a pesquisar mais sobre o gato mourisco, mas eu acredito que em situações diferentes. O coati é uma espécie que a gente vê com muita frequência. Parque Nacional, por exemplo, a gente vai Sim. lá, eles estão lá revirando lixeira, vai em Foz do Iguaçu, tem uma multidão. O gato mourisco, bem menos, né? Então, quando a gente fala da importância de ele foi atropelado, levou um choque numa cerca, de colocar esse animal de novo em vida livre, é de extrema importância para a conservação da espécie, né? Total importância. Principalmente porque o gato mourisco, ou jaguarundi, como o pessoal quiser chamar, ele está na lista de espécie ameaçada, na lista vermelha. Ele está classificado como vulnerável na nossa lista e isso é bem preocupante, cara. Quase não se sabe também sobre a espécie e essa importância desse animal ficar um pouco em cativeiro com a gente no processo de reabilitação fez a gente entender muita coisa também sobre a espécie. Então, isso são relatos extremamente importantes para a gente saber um pouco mais dos hábitos e tudo mais. Eu vi lá também que vocês já trabalharam também a reabilitação e reintrodução de aves também, né? Que eu acredito que seja um pouquinho mais enjoadinho, né? A ave mais sensível, o trabalho com ela não é fácil. Né? Então, a gente faz também reabilitação de ave de rapina, principalmente, inclusive em parceria com o Bruno Silveira. Bruno, um grande abraço, irmão. Muito obrigado por tudo que você tem feito por a gente. E assim, a gente já fez reabilitação de corujinha do mato, que normalmente são os animais que mais chegam pra gente no período reprodutivo, são filhotes. A gente faz em sistema de caixaninho, usa técnicas de falcoaria para poder fazer a reintegração desses bichos na natureza. A gente já conseguiu fazer de 3 corujinhas do mato, 3 murucututus de barriga amarela, que vieram do cetas também. São animais que são anilhados, a gente faz um monitoramento, já conseguiu acompanhar esse bicho depois da soltura e, cara, a gente já conseguiu fazer uma soltura de mais de 200 aves dentro da nossa unidade. E isso é de extrema importância. Animais que foram contrabandeados, o cetas ligou pra gente e a gente conseguiu fazer a reintegração desses bichos. E hoje, na primeira soltura que a gente realizou, foi no ano passado, se eu não me engano, setembro, e mês passado eu consegui um registro de um trinca-ferro com anilha do cetas, evidenciando que o animal tá perfeito na natureza e totalmente reintegrado, se alimentando, saudável, cantando e em ambiente natural, sem estar preso dentro de uma gaiola.
Agora, imagino uma situação, um vizinho do parque lá em Santa Rita, encontrou lá um animal machucado, desacordado, como ele deve proceder? Cara, então, o que a gente indica? Primeiro, liga para o Corpo de Bombeiros, que é quem costuma fazer o resgate, ou leva para o CETAS, tá? Que é o Centro de Triagem Animal Silvestre, que hoje é o órgão competente para poder receber esses animais. O que a gente consegue fazer? Os animais que a gente recebe nada mais são do que do entorno da unidade, tá? Que é na zona de amortecimento. E aí, a população que acaba levando os animais, a gente tem um médico veterinário, que é o Alfredo Pinheiro. Alfredo, grande abraço. Aliás, de grande De competência grande e passagem competência. pelo Três Picos, outras unidades de conservação, Exatamente. professor da FES, Alfredo é Que foi meu feríssimo. professor e graças a Deus hoje é um grande parceiro que trabalha com a gente aí. Alfredo é excepcional, essencial. A gente necessita exatamente de um médico veterinário para fazer tanto os primeiros socorros quanto levar para alguma cirurgia. E o Alfredo faz tudo que tem que fazer ali. O cara manda muito bem, entende de silvestre e isso é muito importante. A gente trabalha em parceria, a gente consegue fazer tudo isso graças a ele também, que cuida do ambulatório. A gente tem um ambulatório lá e ele é o responsável pelo ambulatório, que consegue salvar muito bicho de verdade. E assim, nas reabilitações ele participou, ele nos ajudou e é de extrema importância ali para a unidade. Bom, Vinícius, quem olha lá o seu Instagram, o do Ricardo, o do Parque, vê aí várias espécies diferentes, como o falcão lá avistado em Santa Rita, lá, que nunca tinha sido visto na região, pode achar que é fácil, mas o trabalho de campo é dureza também, né? Cara, a gente costuma brincar e eu tô pensando até em fazer um quadro de perrengues de campo no Instagram, porque é muito engraçado o que a gente passa. A gente vira madrugada, acordado, para tentar visualizar um bicho. A gente se machuca muito, cara, porque às vezes tem que subir uma montanha, um lugar mais fechado, de mata Fora da fechada, trilha comum, fora da trilha comum. Para conseguir bater uma foto ou conseguir observar o comportamento para mesmo, porque não colocar é só. armadilha, trap. Para colocar câmera trap já se torna difícil. Então, às vezes a gente se machuca, corta o braço, sei lá, afunda o pé na lama. Então, assim, é muito engraçado, mas assim, é muito gratificante, cara. Os perrengues que a gente passa em campo, para chegar naquela imagem ali, tem todo um contexto e toda uma história em volta. E normalmente quem está em campo sou eu e o Ricardo, né? E a gente costuma muito ir para as trilhas e são lugares inóspitos, porque a população não tem acesso, né? Em alguns locais, e para conseguir registro de espécies raras, você vai para um lugar que é muito difícil ter a presença humana. Então, tem um relato muito legal também, que foi um dos primeiros registros fotográficos para Teresópolis, que é o Bacurau Tesourão. Tem lá no Instagram publicado também, tanto no meu quanto no do Ricardo. É um bicho lindo demais, parece uma fada quando ela está fazendo cortejo com a fêmea. Inclusive, na semana passada, eu e o Ricardo pegamos esse relato de novo, que é no centro de pesquisa, que foram 2 a 3 machos fazendo cortejo para a fêmea. Ele tem uma cauda muito grande, é uma cauda desse tamanho assim. Então, ele voa e balança a cauda, vocalizando para a fêmea. Então, assim, é um dos relatos muito interessantes. A gente fica abaixado na pedra, no costão assim. Então, para conseguir um registro desse bicho, e normalmente a gente está camuflado. A gente fez uma aquisição muito legal, e é uma das melhores aquisições que a gente fez também para pesquisa, que é uma roupa 3D, camuflada em 3D, né? A gente chama de ghillie suit. O pessoal costuma usar para caça lá nos Estados Unidos, mas aqui a gente usa estritamente para pesquisa. E assim, é muito interessante. A gente não consegue visualizar a pessoa dentro da mata, tá? É muito difícil. E os animais acabam chegando mais perto, a gente consegue chegar mais perto e poder fotografar, poder observar o comportamento desse bicho mais de perto. É muito legal, muito interessante, cara. Bom, Vinícius, para a gente encerrar esse bate-papo, um tópico que eu gosto de apresentar sempre que possível nas minhas entrevistas, porque é uma situação que eu vejo que vale para a vida
não só profissional, mas para o pessoal, que é reconhecer a importância de quem está do seu lado, né, do trabalho em equipe. Não só na pesquisa científica, mas repetindo, mas qualquer tipo de empresa de trabalho. O trabalho com uma equipe bem alinhada é fundamental para o sucesso de todo mundo, né? Como é que é essa união dessa turma nova, né? Porque o Parque Montanhas teve uma galera que pegou lá os primórdios, o embrionário, criou o parque, botou o parque para andar, estruturou, e agora, alguns anos mais recentes, o parque ganhou uma nova administração, uma garotada nova como você, o Ricardo, o Vitor e outras pessoas. Como é que é essa integração? Fala sobre ela, sobre a importância dela, porque a gente vem vendo hoje nos pontos de visita do parque. Cara, assim, é bem interessante o quão entrosado a gente tá. O quão a nossa equipe tá bem entrosada, tá bem sólida. A gente já se conhece há muito tempo também, porque a gente formou junto, né? Eu, Ricardo, Vitor, Vitória. A gente fez a nossa formação aqui na Unifeso. E assim, nós somos pupilos do Parnaso. A gente trabalhou no Parnaso por muito tempo, então a gente tem mais essa pegada científica, essa pegada de pesquisa. E assim, a nossa equipe está muito bem elaborada, e não digo só nós quatro, digo toda a equipe do parque. Guarda-parque, tratador, médico veterinário, nós mesmos da equipe técnica ali. Cara, nós estamos muito bem entrosados, a nossa equipe é excepcional, tanto para pesquisa quanto a combate a incêndio também. A galera ali é extremamente excepcional. O pessoal não dá ponto sem nó. É muito, muito boa equipe, de verdade. E o pessoal acaba ajudando a gente também na pesquisa. Todos os funcionários acabam contribuindo, cada um com alguma coisa. Tem o Cidinho, que é o fiscal aí, é um cara muito maneiro também, que conhece cada canto da unidade. Tem todos os guarda-parques envolvidos, que ajudam muito na pesquisa. Então, assim, cara, a nossa proposta, o nosso objetivo foi dar essa cara para o parque, de unidade de conservação, de pesquisa mesmo, fomentar a pesquisa, fomentar a visita da população, trazer a população para perto e entender, falar assim, olha isso aqui, olha, a gente tem que conservar a nossa Mata Atlântica, os nossos biomas. A gente tem que dar um olhar para cá. Então, olha aqui, chega com a gente aqui, vem pesquisar, vem conhecer e vem contribuir de alguma maneira. E, inclusive, a todos os parceiros do entorno ali em Santa Rita, na Tartaruga, ali no Salaco, né? Então, a gente traz a população para perto e para nos ajudar, e a gente ajudar também a população ali no entorno, o que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar. Então, assim, é muito, muito gratificante trazer a população para perto e ver que a gente está conseguindo dar bons frutos e ótimos resultados. Bom, Vinícius, muito obrigado pelo bate-papo, né? Eu que agradeço, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de poder participar. Galera, muito obrigado por assistir a gente aqui. E esse cara é sensacional. Valeu, camarada. Olha só, eu que estava quase esquecendo de falar do Sítio Saíra Azul. Eu falei lá no meio. Com certeza. Olha só, Sítio Saíra Azul, lá em Santa Rita. Tire um fim de semana para ir a Santa Rita. Conheça a sede de Santa Rita do parque. Passe lá sua manhã, depois vai almoçar lá no Saíra Azul, mas faça a reserva antes. É um sítio que tem hospedagem, tem alimentação caseira lá, produção local espetacular, e o atendimento, né, quando você é bem recebido, dá vontade de voltar, né, com a Estere, com o Mari e todos os outros funcionários do sítio. Então, turismo rural, Sítio Saíra Azul. Aliás, no primeiro programa da temporada, da segunda temporada, eu falei sobre turismo rural com a Juliana Rocha, e ela falou do Saíra Azul, e a gente repete, conheça o Saíra Azul lá em Santa Rita. Por favor. Porque é legal demais. São grandes parceiros. Esse foi mais um Mochileiro Podcast aqui na Diário TV, falando sobre conservação ambiental, sobre esportes de aventura, montanhismo, ciclismo e escalada, ou seja, muita coisa legal que tem tudo a ver com a nossa bela Teresópolis. Até a próxima!